Podemos iniciar nossa aula, então? 15 dias atrás, como eu mencionei para vocês, eu iniciei com este resumo, né? E eu mencionei aí algumas partes importantes, né? E eu pedi para que o meu aluno ele pudesse, obviamente, dar uma estudada nesse conteúdo para que quando chegasse a aula, no caso aí a aula de hoje, a gente está bem ciente aí do que a gente precisa ver, né? Bom, nós vamos começar a estudar o sistema reprodutor, nós vamos estudar os órgãos, vamos estudar quais são as partes de cada uma das situações, vamos entender o que acontece, quais são as relações que existem aí entre esses órgãos, né? Nós vamos estudar depois métodos contraceptivos, né? Na verdade, o que é isso? É todo e qualquer método que o casal, vamos dizer assim, né? Hoje não mais a mulher apenas, né? Mas o casal ele decide tomar aí uma medida para, obviamente, evitar simplesmente uma gravidez, né? Então, eu não estou aqui relacionando aí, obviamente, com a DST, né? Que é a doença sexualmente transmissível, né? Mas estou relacionado, então, simplesmente a uma gravidez. E depois, com toda certeza, a gente vai estudar as principais DSTs, né? Então, isso aí vai levar aí algum tempo, né? Vai ser uma aula aí bem mencionada, onde eu vou mostrar aí, com toda certeza aí, todas as principais, na verdade, DSTs, suas consequências e principalmente algumas imagens, né? E sempre escolhendo aquela imagem mais forte, né? Aquela imagem que, obviamente, vai chocar, né? Porque existe uma expressão que eu gosto muito que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é isso que eu quero, né? Eu quero que vocês olhem, eu quero que vocês vejam, né? O que se refere aí a essas doenças, para que, obviamente, se protejam. Essa é a questão, né? Então, é isso que realmente eu procuro mencionar aí com esse estudo, tá? Hoje nós vamos começar a estudar o sistema reprodutor, o próprio nome já diz, está relacionado à reprodução, que nada mais é do que o passo inicial para uma fecundação. Professor, a reprodução nada mais é do que as nossas células sexuais sendo produzidas, células sexuais diferentes, né? E principalmente essa produção em regiões diversas, né? No homem, por exemplo, as células sexuais, elas estão relacionadas aí ao testículo, né? Que está protegido aí pelo saco escrotal, esse é o nome correto, né? E ali, obviamente, ele vai produzir milhões de células reprodutoras, denominados, então, espermatozoide, né? Que tem aí uma caracterização por estar fora do corpo do homem, né? A gente já vai questionar essa situação. E no caso da mulher, a gente tem aí a presença dos ovários, né? A mulher, na verdade, tem 2 ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo. E numa mulher onde eu tenho um ciclo menstrual normal, né? Eu digo normal todo mês. Então, a mulher tem que estar menstruada todo mês. E aí questiona-se a garota que chega e fala, professor, meu ciclo menstrual não é normal mesmo, porque eu fico menstruada a cada 3, 4 meses. Graças a Deus, que alegria. Por um instante, um pequeno tempo aí, pode ser até uma alegria, um alívio, né? Mas ao decorrer a uma fase adulta e uma possível gravidez, né? Este ciclo menstrual atrasado, adiantado ou errado, né, ao decorrer de bastante tempo, ele pode ser um impeditivo para uma dificuldade para uma fecundação, ou seja, para dificuldade para engravidar. Então, o corpo da mulher, ela foi feita para essa ação. Ela tem essa necessidade, ela precisa eliminar, obviamente, o óvulo uma vez por mês, que é um período que nós vamos chamar aí de ovulação, né? E esse óvulo pode ou não ser fecundado, né? Então, hoje, mediante aí os métodos contraceptivos, né, a garota pode, estando ovulando, né, e, obviamente, pode ainda estar, obviamente, realizar a relação sexual, né? Professor, mas eu não vou engravidar? Não, você vai usar o método contraceptivo, né? Você vai usar uma camisinha masculina ou feminina e assim por diante, né? E, obviamente, vai chegar aí, então, a essa ação.
né? Então, a responsabilidade dessa reprodução nada mais é, desses órgãos reprodutores, nada mais é a produção da célula sexual. No homem, o espermatozoide e na mulher, o óvulo. Óbvio que são características diferentes, quantidades totalmente diferentes, períodos de desenvolvimento totalmente diferentes. O homem, que é o aparelho genital que a gente vai ver agora, né, composto aí por essa imagem que está aí no seu visor, independente é o seu notebook ou, obviamente, o seu celular, a gente vai ter aí a seguinte situação, né? Então, nós iremos trabalhar, obviamente, com essa situação, com esse órgão aí reprodutor. Bom, vamos primeiro fazer uma análise do lado esquerdo para que a gente entenda o que está acontecendo. Bom, primeira coisa, as células sexuais do homem, elas são produzidas pelo testículo. Então, na verdade, não é um testículo só, são dois testículos, né? Na verdade, perdão, a gente tem aí os dois testículos, né? Protegidos, então, por uma bolsa ou por uma sacola ou saco escrotal. É assim que chama, né? Inclusive, aqui ele traz a denominação de bolsa escrotal, né? E existe uma necessidade, o porquê este cara estar fora do corpo humano. Existe essa ação, né? E a gente vai relatar agora qual é essa ação. É óbvio que as garotas não têm essa vivência, né? Até pela ausência deste órgão reprodutor, né? Mas nós homens sabemos muito bem que em dias de muito calor, né? Quando você vai urinar, quando você vai tomar banho, que você retira a cueca e por aí afora, o seu testículo ele está bem alongado, batendo próximo do joelho. Claro que eu estou brincando, né? Não chega tanto, mas ele está bem próximo ali do joelho, né? O que acontece com esse cidadão? Na verdade, o espermatozoide, o testículo fabrica o espermatozoide a uma temperatura padrão. Essa temperatura tem que ser obrigatoriamente 36 graus. Muito bem. Professor, 36 graus é uma temperatura legal? É uma temperatura interessante, mas não é a temperatura do nosso corpo. A temperatura do nosso corpo hoje, inclusive, virou moda, né? Todo lugar que você entra, todo comércio que você entra, obviamente, o cara vem com aquele termômetro digital e ainda te fala lá quanto de temperatura você está. Ah, 35,8, 36,1, 36,8 e por aí afora. Pode haver alguma variância pequena, mas pode haver. Por que pequena? Porque nós somos organismos que vocês já estudaram, homeotérmicos, né? A gente não varia muito a nossa temperatura corporal. Essa é uma das razões pelo qual nós sentimos frio. Essa é uma razão pela qual a gente sente calor. Diferente, por exemplo, um peixe que está dentro d'água e que regula a sua temperatura de acordo com a temperatura ambiente. O que o peixe não sente frio, nem sente calor, né? E aí é muito engraçado quando muitas vezes você resolve montar um aquário, né? E o vendedor de peixe, ele não é aquarista, ele é o vendedor de peixe. Ele te obriga a comprar um aquário, a comprar um aquecedor. E aí você fala, mas para que eu preciso de um aquecedor? Ah, não, porque se a temperatura estiver muito baixa, o peixe morre. Poxa, legal, né? Lá no Alasca, na Antártica, né? Não tem aquecedor, né? O mar está congelado, né? Tem aquela película grossa de gelo em cima, suporta até um homem andando em cima, e nenhum peixe está morto por causa da diminuição dessa temperatura. Então, não cai nessa não, filho. Próxima vez que você for montar um aquário, não gaste dinheiro com aquecedor. O peixe, ele regula a sua temperatura de acordo com o ambiente. Diferente nós, que não, que temos uma temperatura de, em média, 36,8. Quando a nossa temperatura é 36,8, o testículo, na verdade, eles têm que estar mais longe do nosso corpo. Então, o saco escrotal, ele vai abaixar para que o testículo fique longe, obviamente, do nosso corpo, para diminuir um pouco a temperatura e ele poder fabricar o espermatozoide na temperatura correta, né? Na ação correta. Muito bem. Diferente, por exemplo, em dias de frio, né? Dias de frio, o garoto tem a noção, né? Ele vai tirar a roupa para tomar banho, aquele frio do caramba, quando ele olha, fala, Jesus do céu, cadê o meu testículo? Ele está tão encolhido, mas tão encolhido que parece que ele entrou dentro do corpo, né? Por que ele torna-se tão encolhido, diferente do calor? Porque num período de frio, o seu corpo ele está quente e o testículo encosta no seu corpo.
obviamente para ter a temperatura ideal para que ele possa produzir os seus espermatozoides. Então, essa é a razão fundamental pelo qual o testículo não foi embutido dentro do corpo, que para nós homens seria bastante interessante, né? Evitando assim uma bolada, uma pancada e por aí afora. Subestima-se que um chute no testículo seja aí uma dor equivalente à quebra de 250 ossos todos ao mesmo tempo, tá? Então, comparado aí uma dor maior do que a dor do parto, só para que vocês tenham noção. Tamanha a sensibilidade dessa estrutura, né? E por aí afora. Então, esse cara está fora do nosso corpo. Esse testículo é dividido em algumas partes. Aqui eu tenho o testículo. Nessa parte de cima, eu tenho uma região aqui chamada de epidídimo. Ele faz uma voltinha aqui embaixo e ele sobe no canal eferente. É assim que chama, não é deferente, nem diferente, é eferente. Esse é o nome correto. E ele vai seguir o espermatozoide até juntar com outras glândulas e ser eliminado como sêmen, né? O sêmen, na verdade, aquilo que o homem ejacula, não é só o espermatozoide, sim uma secreção grande, né? Provocada e produzida pela próstata, pela vesícula seminal e pela glândula bulborretral, né? Calma que nós vamos chegar lá, vamos ver quais são essas glândulas. Então, a função do testículo é unicamente, exclusivamente, produzir espermatozoide. Acabou. Então, a gente costuma brincar e a gente costuma fazer uma relação onde o testículo, na verdade, é a linha de produção, é a empresa. Suponhamos uma Volkswagen da vida, ele começa a construção do carro com chassi. O chassi vem só os ferros, não tem nada dentro do chassi. E aí vai ser colocado toda a fiação, toda a parte de carpete, os bancos, o painel e por aí afora, né? Então, suponhamos, a gente faz uma correlação aqui também, como dentro do testículo, nessas regiões que estão aqui, ó, denominadas como A, B, C, D e por aí afora, são regiões característicos ao desenvolvimento de certas ações. Nós vamos estudar os gametogênese, espermatogênese e ovogênese para a gente entender direitinho o que acontece nessa região, tá? Então, entenda que os espermatozoides são produzidos dentro do testículo. E aí, meus amores, ele vai ficar guardado nessa região aqui chamada de epidídimo e no canal deferente, ou eferente, tanto faz. Ou seja, vamos fazer a comparação de novo a uma multinacional. O carro foi fabricado, acabou. O carro está pronto. Para onde que ele vai? Ele vai para um pátio. Onde ele vai esperar o quê? Alguém que vai, obviamente, comprar este veículo. No caso, o espermatozoide, ele vai ficar armazenado aqui nessa região chamada de epidídimo e no canal eferente, para quê? Para quando numa relação sexual houver a eliminação do espermatozoide, aí sim ele possa fecundar o óvulo, que na verdade é o padrão dele, certo? Então, repara aqui, meus amores, você tem aqui o testículo, você tem essa parte mais grossa aqui, ó, repara aqui, ó, no meu desenho, no meu visor, esse é o epidídimo. Ele faz uma volta aqui embaixo e ele sobe com um canal eferente ou deferente, tanto faz, depende da bibliografia, né? E aí esse canal, ele vai vir e ele vai ligar nessa região aqui, ó, nessa região. E aqui nessa região, ele vai ter ação de duas glândulas. A primeira delas é a vesícula seminal. Qual é a finalidade desse cara? Produzir o sêmen. É engraçado que o espermatozoide, ele é uma célula e ele não vai sozinho até o óvulo. Ele precisa de um veículo locomotor. Qual veículo locomotor? É o sêmen. Então, é o sêmen que vai ser unido aí ao espermatozoide e vai ser levado até a cavidade interna da vagina, onde ele vai ser eliminado, certo? E aqui também eu tenho esse carinha redondinho aqui, ó, olha para mim, que é a tão temida próstata, né? Que, na verdade, todos os homens acima de 45 anos, 40, 50 anos, ele já deva tomar cuidado com esse órgão, né? Porque esse órgão, obviamente, ele tem que estar sadio. No caso do homem, uma das maiores probabilidades de cânceres nos homens
é o câncer na próstata, né? Por falta de cuidado, dentre outras coisas. Bom, existem vários tipos de exames, existe o ultrassom, existe o exame de sangue, mas nada como o exame de toque. Então a gente brinca, né, que depois dos 40 anos o cara vai virar viado. Mas na verdade não é isso, gente. Eu quero entender que a sua preferência sexual ele já deve ter sido escolhida antes dos 50 anos, né? Isso aqui simplesmente é um exame, né? Da mesma forma que a mulher, depois de uma atividade sexual, depois de uma maturidade sexual, ela também a cada 6 meses vai fazer o preventivo, né? Ela vai fazer lá o exame do Papa Nicolau, se introduz lá o espéculo dentro da vagina, se abre, colhe lá as secreções da entrada do útero, para ver se não tem aí uma infecção, para ver se não tem aí um câncer do colo do útero e tudo mais, né? Então, para a mulher também não é confortável esse tipo de situação. Gente, é um exame. O que o médico vai fazer? Ele vai introduzir o dedo no ânus do cidadão e ele vai apalpar, empurrar com o dedo a próstata. Para quê? Para ver a sua consistência, para ver se ela está mole ou se ela está rígida. Se ela estiver dura, rígida, acrescida ao seu tamanho, não é um bom sinal. É sinal de que a saúde dessa próstata não está legal, necessitando, então, de uma intervenção médica, medicamento, cirurgia e por aí afora, certo? Então, essa próstata, junto com a vesícula seminal, produzem o sêmen, que é o veículo locomotor que vai ajudar, obviamente, a liberação desses espermatozoides. Muito bem, perfeito. Mencionando isso, eu ainda tenho uma outra glândula. Essa aqui, ó, parece aqui um lápis, aqui uma estrutura comprida, chamado glândula bulborretral. O que essa glândula faz? Essa glândula, mediante ao início de uma reprodução, mediante o início de uma relação sexual, a partir do momento que o garoto teve ereção do pênis, né? Que a gente vai estudar isso, como é que isso acontece, né? No início dessa relação sexual, o garoto solta, libera uma secreção. Essa secreção, em pequena quantidade, ela serve para limpar a uretra, limpar a cavidade da uretra. Por quê? Porque a uretra do homem, ela tem função para dois sistemas. Na verdade, o sistema, obviamente, urinário, saindo a urina, e, obviamente, o sistema reprodutor, saindo o esperma, saindo o espermatozoide. Muito bem. Então, o que acontece nessa situação? Essa glândula pequena, ela produz uma pequena quantidade de sêmen, né? E ela vai sair, então, pela uretra para limpar esse canal. E aí, uma garota ou um garoto, obviamente, pergunta, professor, essa estrutura, ela pode engravidar? Bom, vamos parar para pensar no seguinte, o que é o engravidar? É uma célula sexual, o espermatozoide, chegar no óvulo e fecundá-lo. Bom, essa glândula, essa secreção dessa glândula bulborretral, ela contém também espermatozoide. É claro que em uma pequena quantidade, bem pequena. Pode engravidar? Pode. Qual é a proporção disso? É 1%. É muito pequena, é quase nula, né? Mas a gente questiona que há essa necessidade. Então, obviamente, toma cuidado. E aí, após a ereção, né? Esse sêmen, obviamente, produzido pela vesícula seminal, produzida pela próstata, ele se junta também à glândula bulborretral e vai liberar o sêmen com os espermatozoides. Por onde vai sair esse sêmen? Pela uretra, que nada mais é do que a ejaculação, tão chamada ejaculação masculina. Lembrando, preste atenção, que essa secreção, ela tem de 2 a 5 ml, né? Então, não é aquele VAP que você pensa, né? Aquela quantidade de sêmen gigantesca que muitas vezes a gente enxerga por aí, né? Na verdade, a quantidade é pequena, de 2 a 5 ml.
Quem faz tratamento de fertilidade toma bastante vitamina E, que é uma vitamina que ativa aí a parte reprodutora, né? O homem pode chegar até a 8 ml de sêmen em uma ejaculada. Esse é o valor máximo, não existe mais do que isso, né? Então, repara que em se tratando aí de uma quantidade em ml, é uma quantidade baixa, né? De 2, vamos dizer aí, a 5 ml uma pessoa normal. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Agora, reparando aqui, a gente tem aqui, ó, presta atenção, nessa região, uma glândula exógena, uma glândula que dá prazer, né? Então, a gente escuta certas coisas e a gente precisa determinar se isso é verdade. Professor, uma relação sexual anal é prazeroso? Gente, vai estimular essa glândula e vai dar prazer. Agora, basta qualquer um interpretar aí qual é o tipo de prazer que você quer sentir, certo? Então, entre 4 paredes e quase tudo, vamos dizer assim, pode ser possível. Fechou? Então, a gente tem aí uma região exógena, tanto na mulher quanto no homem. Perfeito? Tranquilo? Esse aqui é o ânus, então aqui é o meu intestino grosso, né? Aqui, esquematizado nessa região grande aqui, é a minha bexiga urinária, né? Que tem aqui, ó, repara aqui, saída para a uretra, né? Que é onde ela armazena, vamos dizer assim, urina de forma temporária, né? Perfeito? Então, ela vai ser liberada também. Então, é essa das razões pelo qual o garoto, muitas vezes, estando em ereção, né? Ele não consegue urinar. Isso acontece principalmente no período da manhã, quando nós acordamos. Geralmente acordamos com o pênis ereto, mediante, obviamente, excitação de uma região do nosso cérebro chamado hipotálamo. Esse hipotálamo, ele é o responsável pelos estímulos sexuais. Tanto que no homem, ele é muito mais aflorado, muito mais, obviamente, refinado, diferente, por exemplo, da mulher, que torna-se todo um processo mais lento, né? Então, é aquele ditado, mesmo a necessidade de uma relação sexual, para a mulher, a necessidade fisiológica dessa ação, a mulher é sempre menor, né? Diferente o homem, que não tem como, né? Ele tem aí uma necessidade sexual muito maior, né? Isso é característico da própria espécie, né? Da espécie humana. Então, o homem, obviamente, ele tem aí essa caracterização, ele tem aí com toda certeza essa necessidade a mais. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui nós temos um corte histológico do pênis, né? Repara que aqui em cima a gente tem a glande, né? Repara que essa glande está toda fora, né? Não tem aquela pele chamada de prepúcio, né? Então, aquela pele protege essa região. Tanto que o garoto, quando tem a pele, né? Que ele é geralmente pequeno, o pai e a mãe precisa estimular essa pele, precisa, durante o banho, tentar retirar essa pele para trás, para que essa glande ela seja eliminada. E aí, obviamente, fazer principalmente a higienização, tá? Essa glande coberta não é ideal, principalmente ao homem. Pode gerar aí, ocorrer aí a presença de algumas DSTs. Então, com a glande aberta, sem o prepúcio, sem a pele que protege essa glande, obviamente, a probabilidade desse pênis, obviamente, não ter nenhuma DST, não ter nenhum processo infeccioso, ele é muito maior. Tanto que existem uma cirurgia, né? Na Bíblia, inclusive, falam isso, né? Que era, na verdade, a circuncisão, né? Que era o corte desse prepúcio, dessa pele, liberando essa glande. E aí meu aluno fala, você é louco, pelo amor de Deus, para lavar já é difícil, já dói, imagina ficar sem essa região. Então, obviamente, ela torna-se, depois de um certo tempo, deixa de ser sensível, que passa a ser uma situação normal. Então, tem pessoas que, ao decorrer de uma fase adulta, acaba, inclusive, retirando essa pele, né? Que, inclusive, essa cirurgia chama-se postectomia, né? Então, acaba, então, retirando aí essa pele, obviamente, para deixar essa glande aí aberta, essa glande aí não mais protegida. Beleza? Bom,
Aqui eu tenho o pênis propriamente dito, né? Reparando que aqui você tem uma região mais abaulada, que nada mais é do que a uretra, né? E você tem duas regiões mais abaixo, chamados de corpos cavernosos. E são esses corpos que, numa excitação sexual, se enchem de sangue e fazem com que o pênis fique ereto. Então, quando se tem aqui uma entrada de sangue nessa região, é que vai proporcionar, então, assim, uma ereção, nesse caso aí, masculina, né? Então, essa ereção, obviamente, nada mais é uma liberação de hormônios produzidos pela nossa hipófise, pela nossa hipófise, e aí, obviamente, ela vai mandar aí mensagem para que essa região se encha de sangue, mencionando e realizando, então, aí o que a gente chama de ereção. Beleza? Agora, no caso dos homens de certa idade, gente, isso é uma questão biológica, não existe como. É claro que um homem viril, um homem mais novo, é claro que a ereção dele torna-se um período maior, né? Essa ereção, então, ele consegue uma relação sexual num prazo mais duradouro, diferente que com relação aí à idade, com relação a doenças, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, é óbvio que essa ereção não é completa. Muitas vezes ela é tão incompleta, impedindo uma relação sexual normal, né? E aí tem-se aquela menção, então, do azulzinho, do nosso amado e tão idolatrado Viagra. O que faz o Viagra? Ele vai aumentar o batimento cardíaco e promover o aumento de sangue nesses corpos cavernosos, melhorando, então, a ereção do pênis, geralmente dessa pessoa com dificuldade para ereção, tornando, então, essa relação sexual com que ela aconteça, né? Possível, né? Óbvio que para tomar um medicamento como esse, você tem que passar pelo médico, tem que fazer, obviamente, alguns check-ups, né? Tem que ver se o seu coração aguenta, porque, na verdade, esse medicamento, né, chamado de Viagra, né, ele vai, obviamente, aumentar o seu batimento cardíaco, promovendo, então, uma entrada maior de sangue nessa região, permitindo, obviamente, uma ereção melhor. Beleza? Agora, quem toma isso sem necessidade não é legal, principalmente porque afeta a sua cabeça, né? Porque para o homem, a ereção nada mais é do que a cabeça, né? Então, se a cabeça não está legal, se o cara está preocupado, se ele não está consciente, né? Se ele não está bem alimentado, isso pode ocorrer a falha disso, pode ocorrer com que o cara broche, vamos dizer assim, com que ele perca essa ereção. Tudo isso, galera, é um processo normal, né? Então, atire a primeira pedra o homem que nunca broxou, né? Isso é mentira, né? Óbvio que vocês são adolescentes, então, para uma situação dessa acontecer com vocês, vai ser uma situação aí raríssima, diferente uma idade maior. Então, é isso que interfere esse Viagra no corpo do homem. Professor, vou fazer o seguinte, eu vou dar Viagra para a mulher. Para quê? Para ela ficar com mais vontade. Não existe, gente. E o Viagra não dá estímulo sexual. A única coisa que o Viagra dá é o aumento do batimento cardíaco, o aumento da frequência cardíaca e a probabilidade de aumentar mais os corpos cavernosos com sangue. A garota não precisa encher nada de sangue. A parte sexual dela não depende da circulação sanguínea dela ou não. O que dar Viagra para uma mulher não vai resolver em nada. Na verdade, pode até piorar um aumento do batimento cardíaco e, com certeza, a mulher vinha aí a passar mal. Beleza? Então, por essa razão, meus amados, a gente, com toda certeza aí, a gente deu já o início aí ao nosso estudo, né? Ao nosso estudo relacionado aí, obviamente, ao sistema reprodutor. Hoje, claro, nós vimos o sistema reprodutor masculino, né? Então, o sistema reprodutor, obviamente, masculino. E, claro, né, que a partir da quarta-feira, a gente vai ver o sistema reprodutor feminino. Beleza? Então, hoje, meus amores, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês.
Pena que uma quantidade tão pequena de alunos, mas é aquele ditado, a gente trabalha com o que a gente tem, não vou ficar esperando os alunos entrar para iniciar minha aula, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, até quarta. Beijão, tchau, tchau.